A graça e a paz do Senhor Jesus. Apesar de nunca ter marcado uma data para sua volta, Jesus disse que alguns sinais aconteceriam momentos antes. Que sinais são esses? Eu te convido mais uma vez para a série Sinais. Meus irmãos, Jesus nunca marcou uma data para sua volta. Várias pessoas ao longo dos séculos tentaram marcar uma data através de contagem cronológica, através de visões, através de revelações, mas todas essas pessoas falharam. Como eu disse, repito, Jesus nunca marcou uma data para sua volta. E isso está bem claro na Bíblia. Ele mesmo declarou em Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Apesar de Jesus não ter marcado dia e hora para o seu retorno à terra, ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 32 e 34. Aprendei da figueira a lição. Quando os seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, ficais sabendo que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Isso é, ele não marcou uma data, nem marcou uma hora, mas ele disse categoricamente que os sinais mostrariam que se aproxima a sua volta. E concluiu esse raciocínio dizendo que esta geração, ou seja, a geração em que estes sinais estiverem se cumprindo, não passaria antes que tudo se cumprisse. No início do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando os discípulos chamam a atenção de Jesus para a beleza e para a arquitetura do templo, Jesus faz a sua primeira declaração profética sobre o fim dos tempos, ao dizer no versículo 2: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Este é o primeiro grande sinal escatológico da volta de Jesus, a destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No decorrer do ano 70 depois de Cristo, Tito César invadiu com seu exército a cidade de Jerusalém na tentativa de sufocar uma revolta dos judeus, mas a campanha acabou se tornando um grande massacre. Tito deu ordens para que os soldados destruíssem, além da cidade, também o templo de Jerusalém. Depois de o templo ter sido destruído, os soldados escavavam as suas bases, tirando até as pedras de base do templo, imaginando que pudesse haver ouro enterrado ali. O que se cumpriu integralmente nas palavras de Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra. Do templo de Jerusalém, restou apenas o conhecido Muro das Lamentações, onde os judeus oram a Deus pedindo que envie o Messias. Mas na época esse muro foi poupado para servir de acampamento para os soldados da guarnição da cidade alta. Na sequência, os discípulos de Jesus lhe perguntam quando essas coisas aconteceriam e qual seria o sinal da sua volta e do fim do mundo. A partir daí, todo o sermão profético de Jesus tem início com a palavra acautelai-vos, que ninguém vos engane, que significa tenham cuidado. Prestem atenção para que ninguém engane vocês. É uma referência, meus irmãos, ao grande engano religioso dos últimos tempos. E vivemos isso hoje no dia a dia. O engano religioso tem se multiplicado de uma forma espantosa. A maioria das denominações cristãs tem sucumbido diante dos apelos do sincretismo desavergonhado dos últimos dias. São elementos completamente pagãos, vestidos de uma fantasia cristã. Observe, é rosa ungida, vale do sal, shampoo sagrado, sabonete santo, fronha abençoada, meias ungidas, culto da sexta-feira da mesa branca. São práticas realizadas, pasmem, por igrejas evangélicas. Onde encontramos tudo isso na Bíblia? Raramente se faz essa pergunta. E sem falar da tal da teologia da prosperidade, que prospera, na verdade, os líderes egoístas e empobrece os que são suficientemente tolos para dar ouvidos a tais disparates. No versículo 5, Jesus diz:
que muitos viriam em seu nome, dizendo ser o Cristo. Nem vamos falar do chamado Henri Cristo, que é uma aberração em si mesmo. Não possui talento nenhum para manter a sua própria farsa. Já o russo Vissarion é muito mais convincente que o truão Henri Cristo. Vissarion diz ter recebido uma revelação na qual ele seria a reencarnação de Jesus. Aos 29 anos, fundou sua igreja, chamada Igreja do Último Testamento, que possui mais de 100 filiais e cerca de 50 mil seguidores. Construiu uma cidade onde muitos de seus seguidores residem, chamada Morada do Amanhecer. No entanto, sua biografia é bem diferente da de Jesus. Vissarion já teve 2 casamentos e tem 6 filhos. Deixou sua primeira esposa para se casar com uma jovem de 19 anos que foi criada por sua família desde os 7 anos. Dezenas de outros exemplos de falsos cristos poderiam ser citados aqui, mas não serviria de edificação nenhuma. Basta saber que eles existem e que se ocupam em deturpar a fé genuinamente cristã ensinada na Bíblia pelo próprio e verdadeiro Jesus Cristo. No versículo 6, Jesus disse que esta geração ouviria falar de guerras e de rumores de guerras, mas não deviam estar assustados, pois isso deve acontecer, mas ainda não será o fim. Nesse caso, os sinais envolvendo as dores de parto, mencionado em Mateus capítulo 24, versículo 7, começam com a profecia de Jesus sobre guerras e rumores de guerras. Uma vez que a visão apresentada por Jesus nesse versículo era de amplitude mundial, poderia ser uma alusão à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, ambas ocorridas no século XX, as quais, historicamente, formam os primeiros conflitos de proporções mundiais. Ambas foram iniciadas por uma nação contra outra e acabou por envolver as nações do mundo. Jesus ainda diz, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares, que literalmente significa em vários lugares ao mesmo tempo. Isso ocorreu pela primeira vez depois da Primeira Guerra Mundial. Nos idos de 1918 a 1920, a influenza foi provavelmente a peste mais letal do mundo em toda a história. Apesar de já na Idade Média, a peste negra ter matado cerca de 1/3 da população da Europa. Os 4 elementos do primeiro sinal referiam-se à Primeira Guerra Mundial. Em Mateus capítulo 24, versículo 8, Jesus diz que tudo isso é o princípio das dores, isto é, das dores de parto, ou seja, dos sinais da sua vinda. É interessante que depois disso, muitos outros sinais do fim dos tempos começaram a aparecer. Israel recebeu permissão para retornar à sua terra, em 1917, através da Declaração de Balfour, e a Revolução Russa, que resultou no erguimento dessa nação como uma potência mundial, dentre outros sinais. Outro sinal apontado por Jesus como precedente à sua volta é a fome. Segundo uma publicação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 795 milhões de pessoas passam fome no mundo hoje. Foi o que apontou o último relatório anual da fome em 2015. Ainda outro sinal que consta na lista dos que anunciam a volta de Cristo estão as doenças, chamadas no texto bíblico de pestes. São centenas de vírus e bactérias descobertos todos os anos que matam centenas de milhares de pessoas, além das mais conhecidas como o câncer e a AIDS. Existem ainda doenças emocionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças psicológicas tendem a fazer mais vítimas nos próximos anos do que todas as doenças mais letais juntas. Jesus disse que outro sinal que aponta a sua volta iminente, são terremotos. Os abalos sísmicos são uma crescente em nossa geração. Há poucos dias a Itália foi atingida por uma dezena de terremotos de pequeno porte, mas que foram suficientes para causar grandes estragos. Mas desde o século passado, centenas de terremotos de grande porte mataram centenas de milhares de pessoas pelo mundo. Desde o grande terremoto na Indonésia, tão potente que chegou mesmo a atingir a rotação do planeta Terra, que na verdade foi um maremoto, pois o seu epicentro foi no mar, que causou um tsunami, ondas gigantescas que varreram a costa de países
e mataram mais de 300 mil pessoas. Depois o terremoto no Chile, o terremoto no Japão, que causou o vazamento de fluidos tóxicos que alarmou o país. Sobre os tsunamis, Jesus declarou em Lucas, capítulo 21, versículo 25: "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." Enfim, a frequência desses fatos são a afirmativa da proximidade da volta de Cristo nos ares para buscar a sua igreja. Na altura do versículo 9 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz que os cristãos verdadeiros serão atormentados e mortos. A revista Veja destacou só no ano de 2015 cerca de 7.100 cristãos que foram assassinados somente pelo fato de serem cristãos. No Oriente Médio, o grupo muçulmano Estado Islâmico, ou ISIS, já matou centenas de cristãos por decapitação. Em seguida, as cabeças de muitos desses cristãos eram leiloadas de acordo com o grau de importância que cada um deles tinha em sua comunidade cristã. Ainda no Oriente Médio, milhões de cristãos são forçados a fugir de suas casas para campos de refugiados lotados e se arriscam pelas perigosas rotas até a Europa. Segundo a organização de caridade Open Doors, que monitora casos de violência e perseguição por motivos religiosos, a intolerância contra os cristãos só cresceu no último ano. Além desta perseguição explícita, ainda há a perseguição velada. Os cristãos que defendem a família, por exemplo, são chamados de ultrapassados e retrógrados, e existe uma crescente aprovação de leis em diversos países, assim como no Brasil, que entram em conflito direto com os ensinamentos da Bíblia e do cristianismo ortodoxo. Bem disse Jesus que os cristãos seriam odiados de todas as nações em função da sua fé em Cristo. No versículo 10, Jesus diz que os dias que antecedem a sua volta seriam dias de escândalo. E quantos escândalos explodem todos os dias, envolvendo líderes cristãos, cometendo todo tipo de crimes e de imoralidades. O versículo também diz que haveria traição. Nem é necessário dizer que estamos diariamente presenciando isso. E ainda diz que as pessoas odiarão umas às outras. O crescimento do ódio é visível à medida que avançamos para a proximidade da volta de Cristo. Diante de tudo isso, Jesus diz no versículo 13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é resultado da constante perseverança diante de Deus e na palavra de Deus. Dessa forma estaremos preparados para o encontro glorioso com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Chegamos ao fim de mais um vídeo da série Sinais. Deus te abençoe e você tenha um dia cheio das bênçãos do Senhor.